A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos a mais um programa Refrigério e Paz, que seja um domingo abençoado para você e toda a sua família. Mais uma vez estamos aqui para refletir a palavra do Senhor. Sou o pastor Edson Castro, estaremos agora aqui com vocês falando um pouco da palavra de Deus. E eu quero trazer então uma passagem bíblica que encontra-se no livro de Números, no capítulo 13, a partir do versículo 26, que diz a palavra de Deus: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali o filho de Anak. Os amalequitas habitavam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disse: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela não são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também o éramos aos seus olhos. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui refletindo a Tua palavra. Visita cada lar, Senhor, nesse momento que está nos ouvindo, e traz a Tua paz e a Tua proteção. Assim, Deus, eu oro e Te agradeço por esse momento que Tu nos concede. Em nome de Jesus, amém. Nós vimos um relato de dois momentos, de dois olhares. Um olhar daqueles que têm o seu olhar pessimista diante dos desafios e o olhar daqueles que têm o pensamento otimista diante dos desafios. Nós vimos um relato de um momento em que Deus fala para o seu povo para se apossar da sua promessa. Esses momentos difíceis que nós vivemos, podemos até estar nos sentindo como que aquele povo que vê grandes desafios e tem pensamentos pessimistas com relação à sua promessa que Deus tem para você, que você tem para mim. Calebe, ao observar aquele local prometido por Deus, ele tem um pensamento. E o pensamento do homem de Deus é um pensamento de ousadia. Ele diz: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse é um pensamento de alguma pessoa que tem pensamentos bons, pensamentos ousados, pensamentos que, independente da circunstância, parte para cima dos problemas e requer de Deus providência e força para poder superar todas as dificuldades. Mas existe também pessoas que, ao ver desafio grande, se parece com esse povo que estava aqui andando com Calebe. Olha o que é que esse povo de pensamento pequeno e pensamento pessimista diz, no mesma situação em que são colocados. Ele diz: porém, os homens que com ele tinham subido disse: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quantas e quantas vezes nós podemos olhar para os nossos desafios e achar que são mais fortes que nós. E na medida que esses pensamentos são colocados diante da nossa mente, são alimentados essa suposta verdade, nós nos tornamos fracos diante da circunstância. Meu irmão, minha irmã, eu quero te motivar a iniciar esse ano 2023, tendo pensamentos positivos, visão de vencedores, de que tudo vai dar certo
independente das circunstâncias que estão à tua frente. Há uma situação interessante nesse relato bíblico, que essas pessoas que viram esses homens, esses gigantes, eles têm uma tendência de contagiar outras pessoas ao seu redor e desmotivar também essas pessoas. Dando início à sequência desse relato, diz no versículo 33 do capítulo 3 de Números, que diante dos filhos de Israel, eles infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. Os pensamentos pessimistas, os pensamentos negativos vieram a contagiar todo o povo de Israel e enfraquecer a sua fé. Diante dos desafios, eu quero iniciar essa mensagem falando nesse domingo, agora pela manhã, que o desafio pode ser até desafios ao olho dos homens, desafios impossíveis de ser combatidos. Mas tenha certeza que o Deus que promete é o Deus que te fortalece, é o Deus que faz acontecer, é o Deus que supera todos os desafios. Não creia nas palavras negativas, nas palavras que diz: essa situação é uma situação que nós não podemos combater. É uma situação em que nós somos derrotados. Que é como foi colocado aqui, porque é uma situação muito grande e que não podemos superar. Deus fala com você, fala comigo e fala com todos, que creem na sua palavra, que não existe situação grande que não possa ser superada pelo Deus que nós servimos. E nessa manhã, eu quero te alimentar nessa palavra dizendo que para você focar, assim como Caleb focou, não nos desafios, mas na promessa que Deus tem para a tua vida. Quando nós focamos no problema e esquecemos da promessa, nós ficamos parados nos problemas e as promessas não chegam até nós. Foque na promessa. Foque nos resultados. Não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem batalhas. E esse ano 2023 é ano que chega com muitos desafios, mas também com a certeza que com esse Deus que nós servimos, nós teremos vitória. Continuando o relato bíblico, diz que todo o povo, quando ficou sabendo disso, ele se sentiu como gafanhotos, ou seja, pequenas pessoas, insetos fáceis de ser devorado. Eles se acham aqui como pessoas pequenas diante das situações e das adversidades. Ou são pensamentos que vão cristalizando o hábito de querer retroagir diante das circunstâncias. Paulo, na sua carta a Romanos, ele vai falar em certo momento que nós devemos renovar a nossa mente, transformar a nossa mente. Nós somos chamados para ter uma modificação de mente, uma modificação de pensamento. Transformar esse mundo através da renovação de vossa mente. E esse é o desafio do cristão. Transformar as situações difíceis em situações fáceis a partir da renovação de visão. A visão daquele homem e daquela mulher que tem capacidade de superar qualquer obstáculo. Ao ser colocado diante dessa situação e houver um enfraquecimento do povo de Deus, conta a história que o povo recua, o povo se sente pequeno, o povo se sente não capaz. Por quê? Porque os pensamentos que foram colocados em sua mente foi pensamento de derrota. Pensamento causa hábitos. Cada vez que você pensa algo, você vai colocando hábitos em você. Há pessoas que têm pensamentos animalescos e por conta disso seus hábitos são hábitos
de luxúria, de embriaguez. Há pessoas que têm pensamentos de medo, como esse povo tinha. E aí os seus hábitos vão causar indecisão, dúvida, se tornam pessoas covardes, pessoas fracassadas, pessoas que dependem. Mas existem pessoas que têm pensamentos bons, pensamentos de vitória, de gentileza, de bondade. Isso faz com que sejam pessoas luminosas, pessoas altivas, pessoas ousadas. Pensamentos que tornam pessoas puras fazem com que haja um hábito de temperança, um hábito de amor, um hábito de repouso e de paz. Caleb, ele tinha um pensamento totalmente diferente. E conta a história, aí eu quero prosseguir para um pouco mais no capítulo 14 do mesmo livro de Números, que Deus então fala ali aquele momento a seu povo, e ele diz, olha, no versículo 23, que aquele povo que negou, aquele povo que se sentiu fraco, que olhou para o desafio e não creu que Deus poderia superar todos os desafios, diz a palavra de Deus no capítulo 14, versículo 23, da mesma sequência, Deus falando que nenhum deles verá a terra, que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porque para Deus a tua dúvida, a minha dúvida com relação do que Ele pode fazer, é um desprezo à sua onipotência. Deus, Ele é superior a tudo e a todos. Ele é o grande El Shaddai. É o Senhor dos senhores. Ele pode e faz tudo. Ele é o Criador. Então não duvide da ação de Deus. Aqueles que duvidaram, como esse homem disse que Deus diz, olha, eles não alcançarão promessa, porque eles estão desprezando. A dúvida é o desprezo que você faz para com o Deus que você serve. E ele diz, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, porque o espírito do cristão, o espírito da mulher e do homem cristão é espírito de pessoas ousadas, fortes e vitoriosas, que creem independente da circunstância. E Deus olha para esses homens como olhou para Caleb e diz, por ter esse outro espírito, e por ter esse espírito ele perseverou, diz a palavra de Deus, em seguir-me, porque a realidade é que toda luta é vencida pela perseverança. Deus quer que você tenha um ano de 2023 maravilhoso, fortalecido pela fé e pela perseverança em saber que as coisas vão dar certo. Ele disse, assim como Caleb, seu servo, visto que nele houve um outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Quando você, quando eu, olhamos para os obstáculos da vida e enfrentamos de cabeça erguida, crendo em que Deus está no controle de tudo. Deus lá do seu trono. Ele olha com olhar de misericórdia, fortalece nossos passos e faz com que a nossa perseverança seja realidade em nossa vida. E as coisas que nós almejamos possamos conseguir para a honra e glória do Senhor. Porque no momento da decisão, Deus fortalece, Deus coloca-nos de pé e faz com que nós andemos adiante. E esse Deus que fez essa promessa a Caleb, que fez a promessa ao povo, diz, olha, vai ser realizado e a sua descendência a possuirá. Porque as tuas lutas, as minhas lutas, as nossas lutas do dia a dia, reverberam também para aqueles nossos filhos e filhas. Nós, em 2023, vamos dar continuidade àquilo que Deus tem para a nossa vida. Não baixe a cabeça, não desista. 2023, enquanto muitos contam derrotas, eu, você, aquele chamado pelo Deus Altíssimo, há de manifestar o poder de Deus em nossa vida, através de muitos testemunhos de vitória
vitória em nome de Jesus Cristo. A igreja do Senhor vai viver grandes momentos de vitória em 2023. Vai vir gigantes, vai vir homens fortes, mas o Deus que nós servimos é o Deus que vai nos garantir a vitória em Cristo Jesus. Que você possa essa manhã alimentar-se dessa palavra e saber que você é mais do que vencedor. Oremos. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, aqui te entregamos, ó Pai, essa mensagem. Vem, Senhor, visitar cada lar e trazer, ó Pai, a tua paz, paz que excede todo entendimento. Que todo coração, Senhor, que esteja entristecido, que esteja ansioso, que esteja com sentimentos muitas das vezes cheio de medo,